conforto, biossegurança, praticidade. Existem muitas coisas que devemos levar em conta na hora de projetar o nosso consultório odontológico. E se você, aluno de odontologia ou recém-formado, ainda tem dúvida de como arquitetar o seu consultório odontológico dos sonhos, para tudo que você está fazendo, vem aqui no nosso vídeo de hoje que nós vamos tentar tirar todas as suas dúvidas. Esse aqui é mais um episódio do Odontocast. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for que você estiver assistindo. Eu me chamo Pedro Rafael, estou aqui com o João Miranda. Nós somos do 4º período de odontologia da Uninassal, Mossoró. E hoje nós temos como tema como projetar um consultório odontológico dentro das suas condições ideais de trabalho. Como eu e Miranda não temos nenhuma propriedade sobre o assunto, nós somos meros leigos, meros estudantes. Não é, Miranda? Pois é, a gente ainda está no início. Eu, pelo menos, na minha parte, eu não faço ideia como é que é certinho como faz para projetar, para ter uma identidade também no consultório, que também é importante, né? Ter a identidade. Por isso, nós trouxemos aqui duas capacidades aqui de Mossoró, duas referências. Eu quero uma salva de palmas aqui, galera, todo mundo aqui do estúdio. Uma salva de palmas a todos, Sibeli Leite, muito obrigado pela presença de vocês duas, tá certo? Por aceitar logo de cara, eu vim aqui participar do nosso podcast. Eu queria saber aqui, a primeira pergunta bem de leve, eu queria saber um pouco mais da experiência de vocês, um pouco mais da carreira. Primeiro você, doutora Sibeli. Queria saber um pouco mais da sua carreira, me conta mais um pouco, onde você se formou, suas especializações. Se você já trabalhou em consultórios odontológicos, me conta mais um pouco dessa sua trajetória. Bem, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vou lhe chamar de Pedro Rafael, em respeito aos nossos espectadores, mas para mim é meu PP. E você sabe que eu gosto muito de conversar, compartilhar o meu dia a dia, compartilhar a minha experiência, porque realmente minha experiência é uma experiência clínica. Eu não sou professora e minha experiência é uma experiência de consultório. Sou formada há 24 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me formei em Natal. Sou especialista em prótese dentária e estética. A estética também reabilita a beleza, então tudo é reabilitação, é devolver função, devolver beleza. E, como eu já falei, minha experiência é clínica. Já passei por alguns consultórios, certo? Atualmente eu atendo num prédio vertical, no West Clinical, mas já atendi também numa clínica um pouco mais popular, aqui em Mossoró. Só que à medida que eu fui terminando especialização, fui me diferenciando um pouquinho mais, aí eu fui procurando locais também para oferecer um pouco mais de conforto, um pouco mais de exclusividade aos pacientes. Atualmente estou no West Clinical, como eu já disse, mas já temos planos futuros também para um futuro consultório. E você, Liana, no caso, falando do seu nome profissional, Liana Suassuna, um exemplo aqui de Mossoró, uma grande arquiteta, minha avó. Conte um pouco para a gente como foi sua trajetória, um resumo do seu currículo de trabalho, que eu sei que é bem extenso. Bem... Eu terminei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, né? E com o tempo, com 1 ano, 2 anos de formada, vim para Mossoró acompanhando meu marido, que é engenheiro civil, né? E nessa trajetória eu estou há 40 anos. Todos aqui têm idade de ser meus netos, não é nem meus filhos, é meus netos. Só de trabalho. Então, assim, desde que cheguei em Mossoró, foi assim, bem desafiador, porque eu não conhecia ninguém na cidade. Não tinha parente, não tinha ninguém. Mas aquela coisa, medo eu nunca tive, certo? E com a diferença que hoje as coisas são muito mais fáceis, mas naquela época não era tão fácil você ampliar os seus contatos. Quer dizer, um contato social eu não tinha, porque eu estava chegando na cidade, né? Hoje, com as redes sociais, também não existia. Então, era aquela coisa, uma pessoa ia falando de um serviço, de um trabalho que você ia fazendo, né? Mas aí, assim, eu me dediquei sempre àquela coisa mais generalista. Eu faço todo tipo de projeto. Arquitetura comercial, arquitetura residencial, hotelaria, hospitalar, tudo. Então, assim, e também, mesmo estando aqui, eu não tive medo de atender as outras regiões aqui perto, as outras cidades. E hoje eu atendo em mais de 20 cidades, né, aqui do Rio Grande do Norte. Então, assim, tenho meu escritório, sempre quis trabalhar, né? A gente, quando termina, a gente não é preparado para ser empresário, mas eu enfrentei isso.
enfrentei isso. E, assim, sempre coloquei na minha cabeça o seguinte, que tinha muitos profissionais. Na época que eu cheguei, que eu cheguei em Mossoró, tinha 14 profissionais. Hoje, só em um grupo tem 215. Um número muito grande. Né? Mas o que a gente pode fazer? É tentar se diferenciar dentro do sua área de trabalho. Né? Sua área de trabalho. Então, assim, adoro o que faço e todo tipo de trabalho. Eu não fico só, como a maioria de alguns profissionais que vai mais para a área de interiores. Não, ser generalista é muito bom. E ao longo desse tempo, da mesma forma que a colega aqui, a gente sempre vai fazendo vários cursos e vai se especializando e vai verificando o que tem e você vai se preparando para o mercado de trabalho. Aumenta o leque, né, de opções que você pode trabalhar. Eu trouxe aqui vocês duas, porque aqui, querendo ou não, a gente tem a opinião de um arquiteta e de uma cirurgiã dentista. A gente tem a visão dos dois lados. Uhum. E a gente quer saber de vocês. A primeira pergunta aqui, como se inicia o planejamento de um consultório ideal para vocês? Qual é a primeira parte? As primeiras decisões. É muito importante, inclusive eu quero parabenizar vocês estarem fazendo isso, porque é muito importante que o profissional ele já chegue ao escritório de arquitetura sabendo realmente o que quer, certo? Então, a gente não é ensinado na universidade a procurar os normativos que regem aquilo, mas se você vai ter um espaço, você tem que ter essa pesquisa, essa procura. Então, a primeira coisa, se não sabe, é pesquisar isso. Então, primeiro, a nível de arquitetura, a gente precisa ter um bom plano de necessidades, entender bem o que você está querendo. E uma coisa que o João colocou muito, e dar sua identidade. Porque se a gente andar em 10 consultórios, todos vão ter, né, uma característica diferente, e isso é importante, né? Saber o que você quer apresentar também para o seu paciente. Né? E a outra coisa é assim, você sabendo disso, ter também uma gestão de termos de investimento que você quer. Essas perguntas são as duas primeiras perguntas que a gente faz quando chega um cliente, quando chega o dentista querendo assim, quanto você dispõe e o que você quer, porque a gente pode trabalhar em cima do normativo, que começa com 9 metros, é um tamanho muito maior, mas isso a gente tem que tentar trabalhar sempre em cima do recurso financeiro, né? É necessário um investimento muito grande no início? Não é necessário um investimento muito grande. Precisa ter muita clareza do percurso que você quer traçar. O arquiteto, ele de cara, para qualquer um do consultório, seja grande ou pequeno, ele vai ter duas diretrizes básicas, que é a RDC 50, que vai determinar tudo isso, tudo que a gente faz, até porque todos os projetos eles são fiscalizados pela Anvisa. Né? Então, isso, às vezes, eu posso estar trabalhando hoje e essa norma está sendo lançada, está sendo revisada e já oficializada amanhã. Então, a gente tem que estar numa pesquisa muito grande. Né? A gente está pesquisando, vamos olhar, houve alguma reestruturação, como é que está? E a norma 9050, a NBR 9050. A NBR 9050, ela dispõe sobre acessibilidade. Antigamente, os consultórios eram consultórios apertados. Se a gente tentasse botar um cadeirante dentro de um consultório, não se conseguia. Então, hoje, a gente tem que trabalhar com isso. Hoje é uma leitura universal. Então, essas duas são as diretrizes. Mas, fora isso, tem pelo menos mais 6 que a gente precisa. Se você tem o raio-x, a parte de esterilização, a parte de gestão, certo? Então, tem muitas coisas. A biossegurança, o tratamento, o cruzamento de equipamentos, de material quando vai ser esterilizado. Então, esse tipo de coisa. Então, é muita coisa. E a gente tem que saber como isso desenvolve, a logística do espaço. Exatamente. Tem que o dentista ele tem que explicar muito bem para o arquiteto quais são suas necessidades. Então, por exemplo, a gente trabalha a 4 mãos, porque tem as mãos do profissional e tem as mãos do atendente, certo? Então, por exemplo, minha atendente, ela não precisa ficar sentada. Por quê? Porque como eu uso uma gama de materiais muito diversos, ela fica em pé porque a todo tempo ela está buscando algo para mim. Auxiliando, mas em pé, de forma móvel. Já meu colega, o meu vizinho de consultório, ele é um cirurgião bucomaxilo.
Então, a atendente dele tem que ficar sentada na frente dele para ficar instrumentando diretamente. Então, a área ao redor do equipo, da cadeira de atendimento, tem que ser uma área maior, porque tem que existir 2 pessoas sentadas ali. Já a minha, não. E aí, Liana, foi até um desafio que eu enfrentei no projeto do meu atual consultório, porque as salas, até uma curiosidade que fica, as salas lá do condomínio são salas muito estreitas. São salas compridas e estreitas. E para a colega projetar o consultório, ela teve grandes desafios, porque não existia a área suficiente ao redor da cadeira para ficar confortável, entendeu? E assim, meu gosto, eu gosto de ter a esterilização, como eu trabalho muito com gesso, minha área de expurgo é uma área mais desorganizada, eu não gosto de deixar exposta para o paciente aquela área. Então, aí entra também as necessidades do cliente, do dentista. Eu gosto de um expurgo discreto, que o paciente não veja o que está acontecendo ali. E aí foi que minha sala ficou estreita mesmo, porque a gente teve que isolar o expurgo do consultório. Já o colega vizinho, que é o cirurgião, eu estou trazendo esse exemplo justamente para enfatizar que cada realidade é única, ele teve que deixar a sala toda aberta, porque ele não tinha espaço para deixar um expurgo isolado, comprometendo o dia a dia de trabalho dele. Sim. Então, a esterilização dele é uma esterilização exposta semelhante ao que passou na imagem aqui, com a autoclave exposta. Então, é justamente entre as necessidades do cirurgião dentista com as regras, as diretrizes que Liana muito bem explicou. E essas diretrizes, essas regras, elas sempre têm uma área mínima. Então, esse é um grande desafio quando o ambiente é pequeno. Isso. Né? Porque o consultório em si, ele não é só um espaço onde você está trabalhando, não. Você tem espera, né? Dependendo da área, você tem espera, você tem a parte de recepção, você tem a parte de copa, você precisa, em algumas situações, ter os banheiros, né? Banheiros para o paciente, banheiros para funcionário, mas isso tudo depende desde o início, do tamanho do consultório. O tamanho do consultório é que vai estar dizendo isso. Eu já fiz alguns projetos que não era só um dentista, era vários. Então, para isso, a gente tinha um espaço maior, mas também a gente tinha uma parte de expurgo e esterilização muito bem determinada, que já quando são vários, a norma já pede que seja realmente um espaço em separado. Não? Então, o normativo é toda hora. E a logística, quando a área é muito pequena, como você perguntou assim, precisa de muito investimento, se a área for muito pequena, a norma nos permite deixar aberto a parte de esterilização, né? A parte de limpeza e esterilização. Né? Mas realmente é uma coisa que normalmente o dentista não gosta de deixar, porque realmente é uma área que está desordem. Exatamente. Então, no caso, para cada especialização existiria um projeto diferente, né? Completamente diferente para cada. João, se a gente fizer 20 projetos, esses 20 projetos vão ser diferentes. O que eles vão ter em comum? Os equipamentos necessários, né? O equipo, a bancada, mas assim, e tudo, cada um, como diz, olha, o dela já é mais estreitinho, já tem outros que a gente já pega com bastante espaço. Maxilo maior, né? Exatamente. Então, e às vezes até mesmo o que a pessoa adquire, se for numa residência, numa casa, às vezes você adapta aquilo ali para o seu consultório. Então, a gente já tem, às vezes, muito espaço mais amplo. Então, cada projeto, nunca nenhum vai ser... Não sei se Liana já pegou algum projeto mais atual, porque existem os digitais, existem os equipamentos digitais. Então, atualmente tem scanner. Sim. Aí tem que ter um carrinho para o scanner com um computador específico para aquilo. Tem as impressoras. Espaço, né? Muitos consultórios já têm impressora, impressora de modelos. É isso. Também ia perguntar a vocês, que tem muitos consultórios que estão se modernizando. Consequentemente, vai ocupar mais espaço. Então vocês já estão respondendo uma pergunta aqui que eu tinha preparado. Ao mesmo tempo, Liana, ao mesmo tempo em que estão se modernizando, estão surgindo novos equipamentos,
Mas, graças a Deus, também alguns equipamentos que antes eram muito grandes, ocupavam muito volume, estão sendo reduzidos. Isso. A Não sei se vocês tecnologia- já viram os raios-x, os aparelhos de raio-x parecem uma câmera fotográfica, bem pequenininho. Enquanto que antigamente tinha que ter aqueles pés no tamanho pés enormes, que enormes, ocupavam uma área ocupando muito uma grande. área imensa. E hoje em dia é como se fosse uma câmera fotográfica que a gente deixa Isso. numa bancada. Isso até facilita mais, né? É a pra- tecnologia a É. favor, né, da modernidade. Né? Eu quero saber de vocês nessa grande experiência que vocês têm. Você, Liana, e quando você vê um projeto e você, Sibeli, quando você vai no consultório de algum colega e você vê assim, cara, isso vai dar uma dor de cabeça. Vocês percebem alguma coisa assim? Tipo, quando tem alguma coisa que vocês percebem que não está Ah, isso arquiteticamente certo. Veja bem, uma das coisas que sempre me preocupa muito é a circulação e a iluminação. Isso é uma coisa que sempre me preocupa. Né? Me preocupa desde o início da espera até o espaço interno, certo? Porque hoje os biotipos são os mais diversos. Então, às vezes a gente chega em alguns ambientes, fica um paciente em pé porque a cadeira não acomoda ele. Então, isso é um cuidado que tem que ter. Né? E o profissional que projeta aquilo ali tem que ter todas essas observações, certo? Essas observações. Eu posso ter uma pessoa obesa e se eu não estiver na espera, uma cadeira preparada para isso. Normalmente a gente entende que as esperas ficam muito bonitas e tudo mais, mas a gente tem que se preocupar com a cadeira que vai receber o paciente. Se eu quero uma coisa muito bonita e tudo, mas eu tenho que ter uma que eu possa receber a pessoa que tem um tipo bem mignon para uma pessoa mais gordinha. Então, essa questão dessa circulação, desse conforto, sempre me preocupa. E a outra é a iluminação. Tem uma coisa que eu acho que talvez seja bem pessoal, às vezes você chegar num ambiente e está sempre uma televisão passando mil coisas que, na minha época, a gente morria de medo quando dizia que tem que ir para o dentista. Então, aquela coisa que já possa ir tranquilizando você para atividade de saúde, para atividade que você vai sair dali melhor. Né? Então, essas são coisas que sempre me preocupou a nível de conforto de tudo, né? Na parte de arquitetura. E dentro também a iluminação. A iluminação, acho que a gente trabalhar com a iluminação, podendo a iluminação natural é muito boa, mas aí você tem recursos. A gente não pode também estar enchendo de cortinas, de tecido jamais, certo? Então, que a gente possa aproveitar um vidro que tem com uma boa iluminação, mas que possa ter uma película, certo? E até para poder ver as cores, né? Isso. Né? Eu me lembro bem. Existe a iluminação própria. Isso. Existe iluminação a própria e temperatura essa da outra lâmpada, também, principalmente. Existe a temperatura ideal da lâmpada, que é aquela que se assemelha mais à temperatura dia. Existem especificações para tudo. Do tipo de lâmpada, exatamente tudo. Então, no caso, vocês diriam que em um consultório o mais importante seria a área e a iluminação? É um conjunto. Tudo? É um conjunto. As necessidades As do necessidades. profissional, É um como conjunto. Liana muito bem definiu, as necessidades de cada profissional, qual o tamanho do ambiente que ele tem disponível para aquilo e a disponibilidade financeira que ele tem para investir naquilo. Isso. Então, isso aí vai reger realmente o projeto. Algo que me incomoda, como você perguntou, já não sei se a palavra é incômodo, mas que me preocupa. Sim. Eu acho que o termo mais adequado seria me preocupa. É de que forma a biossegurança daquele ambiente será obedecida. Então, o tipo de revestimento que é usado, a poluição em termos de acessórios, em termos de Coisa visual. a poluição Sim. visual, de que forma aquilo vai ser mantido, com que facilidade aquilo será mantido pelos funcionários daquele ambiente, daquele consultório. É muito importante, realmente. O aspecto realmente de limpeza, de manutenção. biossegurança, de manutenção. Isso me preocupa Os normativos, pouco. ele determina o tipo ideal de revestimento, né? O tipo ideal de pintura, certo? Então, a gente tem que estar muito atento. Às vezes chega, mas eu quero isso. Olha, mas aí a gente não pode. Coisas com muitas festazinhas, a gente não pode ter. Que por mais que Certo. tem que seguir o que você quer, também tem que seguir as regras
Exatamente. Por isso que eu digo aquela coisa que é importante que vocês comecem já a se apropriar dessas informações. Porque às vezes a gente já aconteceu, não foi nenhuma nem duas vezes. A pessoa queria um tipo de revestimento que a gente jamais poderia utilizar. Né? Então, essa questão, a priori, o paciente ele já tem que ter a garantia que aquele ambiente é mantido, tem a biossegurança lá em cima. Né? Mas aí a gente, enquanto especificador, tem que insistir. E também não só insistir a nível de projeto, de projetar, de fiscalizar também, porque muitas vezes a gente determina no projeto e na execução termina tendo modificação. Por isso que a fiscalização, de você acompanhar o projeto, a execução do projeto é de extrema importância. Porque isso, se tem a fiscalização e aquilo está errado, você vai receber uma notificação, mas a autuação maior é em cima do profissional que projetou. Né? Então, apesar de que hoje, com as redes sociais e a exposição virtual, se fala muito em ambientes instagramáveis, tudo é instagramável, tem que ser instagramável, mas tem que ser um instagramável bioseguro. Bioseguro, isso. Então, assim, eu até converso com minhas atendentes que jaleco tal é tão lindo, mas tem tanto babado, tem tanta coisa. Não é bioseguro aquele jaleco. Vamos para um mais lisinho? Exatamente. Entendeu? Então, apesar de ter que ser instagramável, porque realmente as pessoas compram com os olhos, isso é verdade, isso é fato. Ninguém mais pode estar offline, Liana. Não. Temos que estar online, mas tem que ser um instagramável que obedeça. E o seguro. Em questão da vigilância, como funciona a vigilância, a fiscalização? A gente tem 2 órgãos específicos. A Anvisa, que é o órgão nacional, ele tanto fiscaliza como ele muda diretrizes. Isso ele vai estar sempre, por isso que tem muita coisa que a gente precisa estar se atualizando, certo? E a municipal. E o que é importante nisso? É importante você saber o que você quer a nível de espaço que você vai oferecer para o seu paciente e quem você vai contratar a nível de projetos, porque o projeto, independente de estar sendo fiscalizado ou não, ele tem que contemplar todas as normas. Ele tem que receber a vigilância e você está tranquilo. Quando você recebe a vigilância e sabe que tem alguma coisa errada, aí a coisa já não é legal. Mas você não fica à vontade, porque você vai saber que aquele seu projeto, aquele seu espaço está tudo dentro do normativo. Isso é o que é importante. Então, não tem como separar isso. Né? Então, a gente tem que estar com o espaço, o ambiente de trabalho sempre pronto a receber uma fiscalização. Isso é o que é bacana. Se por exemplo, o consultório não está atendendo as normas de vigilância, qual o maior risco que pode acontecer com o profissional? Dependendo do tipo de situação encontrada, ele pode ser, inclusive, fechado, né, aquele estabelecimento, e ter dado um prazo para você fazer aquela adaptação, certo? Adaptar isso. E em situações mais extremas. Bem extremas. O que não deve acontecer de forma alguma, certo? Isso não é interessante para o profissional proprietário do espaço, nem do profissional que projetou. O nosso Conselho de Odontologia, CRO, também é um órgão que fiscaliza esse tipo de coisa. Apesar de ter a Anvisa, a vigilância, mas o CRO não é só a nível de procedimentos odontológicos, não. É como um todo. Não só a rede privada, mas também a rede pública. Já que as normas estão todo o tempo se atualizando, né? Mudando. Sim. Se, por exemplo, o meu consultório está de uma forma hoje que, no passado, a vigilância considerava correto, e hoje em dia, não. Eu teria que, toda hora, estar fazendo manutenções no meu consultório, mudando a cada norma nova. Não quer dizer que seja toda hora, mas você tem que estar atento. E quando há uma fiscalização, dependendo do normativo, ele dá um tempo. Por exemplo, se vocês observarem, Mossoró está passando por uma mudança muito grande nas calçadas. Antes a gente tinha a norma 9050, que eu digo que é a norma a norma universal, tanto aqui como em qualquer outro local do mundo. Né? Antes a gente tinha um normativo, hoje a gente já tem outro. Até condomínios também já estão passando, principalmente pela parte de calçadas. Mossoró é um grande problema em relação a isso. Tem calçadas que você não consegue ter acesso, nem acesso ao espaço. Então, se você observa isso, mas aí tem um tempo.
tem um tempo. A legenda disponível para o cadeirante, que antes era só do cadeirante, ela modificou. Hoje eu tenho uma legenda que ela recebe, ela agrega várias, como é que eu posso dizer? Várias tipologias de dificuldades motoras, certo? E aí ela mudou. Eles dão 5 anos. Eles começaram, por exemplo, em hospital, em a hotelaria, para você modificar. Não quer dizer que saiu hoje, você tem que mudar amanhã, você tem um tempo. Até porque, dependendo de como for, as pessoas precisam se capitalizar. Uma estrutura. Uma estrutura. Certo. Eu quero agradecer a vocês, tá certo? Pela presença, por aceitar o convite logo de cara. Eu tirei muitas dúvidas que eu tinha, vou levar essas informações quando me formar, com toda certeza. E você, Com certeza. Todas as dúvidas que eu tinha, que possivelmente com o tempo surjam mais, e com certeza irei consultar vocês para tirar todas as minhas dúvidas. Muito obrigado futuras. novamente. Obrigado a todos que assistiram. Esse aqui foi mais um episódio do OdontoCast.